A Conmebol realizou ontem à noite o sorteio dos grupos da Copa Libertadores e da Sul-Americana. A gente adoraria abrir o bloco de esportes hoje falando sobre realmente a parte esportiva da competição. Mas, infelizmente, uma declaração do presidente da Conmebol teve grande repercussão. E quem traz essa notícia para a gente é o Jairo Nascimento. Jairo, boa noite. Uma boa noite, Márcio. Vamos trazer esse assunto porque, durante o evento, o presidente da entidade, o Alejandro Domingues, fez uma declaração que condenava o racismo no futebol. Mas, logo depois, minutos depois do sorteio, o dirigente deu uma declaração que repercutiu muito mal. O Alejandro foi perguntado se ele imaginaria a Libertadores sem times brasileiros e respondeu com uma comparação infeliz, citando a macaca Chita, personagem do seriado do filme Tarzan. Vamos ver. Imagina uma Copa Libertadores sem equipo brasileiro? ¿Sin qué? Sem equipos brasileiros? Eso sería como Tarzán sin Chita. Impossível. É uma falta de tato impressionante, para dizer o mínimo. O mínimo. E quando os casos de racismo já estão evidentes nos jogos aqui na América do Sul, sempre envolvendo, infelizmente, os times brasileiros, é claro. Claro que a gente lamenta o racismo em qualquer bandeira, em qualquer nacionalidade, só que a gente puxa para a gente aqui porque quase sempre os casos de racismo envolvem os times brasileiros nas competições da Conmebol. E as punições da Confederação, elas parecem absolutamente ineficazes e aí alguns times brasileiros ameaçam deixar a competição, deixar a Conmebol. Exatamente, estão achando que está tudo muito brando. Por exemplo, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, sugeriu que os clubes brasileiros deveriam se associar à CONCACAF, que é a Confederação da América do Norte, Central, do Caribe, depois do caso de racismo contra o Luíde, jogador sub-20 do Palmeiras. Com essa crescente de casos e agora uma declaração como essa do Alejandro Domingues, a relação entre o futebol brasileiro e a Conmebol vive um grande desgaste. O advogado Felipe Crisafulli, especialista em direito esportivo, nos explica se esse movimento de deixar a Conmebol seria possível. Para os clubes brasileiros poderem disputar as competições da CONCACAF, nós precisaríamos que primeiro a CBF deixasse de estar vinculada enquanto associação membro à Conmebol e passasse a estar vinculada à CONCACAF. Isso demandaria um pedido formal da CBF à FIFA, a aprovação dessas mesmas entidades de âmbito continental, porém essas alterações de associação membro de uma entidade continental para outra, elas são bem raras. Nós temos como exemplo o caso da Austrália, por se entendeu que para o bem do futebol, né, para a evolução do esporte nesses outros países, acabou que a FIFA autorizou e as confederações respectivas, no caso especialmente a Confederação da Ásia, ela consentiu com essa mudança. Então, hoje em dia, a Austrália ela é vinculada à Confederação Asiática e os seus clubes disputam, portanto, também as competições daquela entidade. E após a repercussão negativa, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, pediu desculpas. Vamos ver. O presidente afirmou que a frase usada é uma expressão popular e que não teve a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. O dirigente escreveu ainda que a Libertadores é impensável sem a participação dos clubes países membros e que reafirma que o compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e também livre de discriminação. Esse caso foi, inclusive, assunto entre a seleção brasileira que se prepara para jogar partidas pelas eliminatórias da Copa. Exato, agora no dia 20 contra a Colômbia, né? A gente, inclusive, mostrou aqui que a seleção está se preparando para essa partida contra os colombianos pelas eliminatórias, mas os jogadores já não estão, assim, alheios aos casos de racismo. O volante Bruno Guimarães se posicionou sobre a fala do presidente da Conmebol. Veja. Cara, para mim, o presidente da Conmebol tem muito mais coisas preocupado que fazer coisas do tipo como piada ou qualquer coisa de algo assim. A gente viu agora o que aconteceu com esse caso do Luíde, né? Para mim, o que eu posso falar? Ainda mais a punição que ele deu a Cerro Porteño, para mim foi uma falta de respeito tremenda. Eu vou tentar não me alongar, porque vestir na camisa da seleção e falar da Conmebol é algo que pode até, enfim, acarretar alguma punição, mas eu acho que eles têm coisa mais importante a se preocupar e finalmente cumprir a lei.
Seria incrível se a punição viesse a um jogador que reclama da posição da Conmebol. Mas você acha viável essa saída da seleção brasileira ir para a CONCACAF, Jairo? Não, praticamente inviável. Isso aconteceu basicamente 2 vezes na história. Nós tivemos a seleção de Israel por questões políticas, pressão dos clubes árabes. Deixaram na década de 70 ainda, né, a Federação da Ásia, hoje jogam na Europa desde 1994, e o caso da Austrália, que desde 2006 está aí por uma questão justa, né? Como eles são muito superiores aos demais, saíram da Oceania e jogam na Ásia. Isso é um movimento muito político. Dependeria, inclusive, de uma aprovação da Conmebol, favorável à saída do Brasil, uma aprovação da CONCACAF, favorável à entrada do Brasil, e aí também uma chancela da FIFA. A chance disso acontecer é praticamente nula, Márcio. E cá entre nós, eu acho que a gente tem que brigar por isso, né? Eu sei que é duro brigar e falar na posição de branco, tendo que brigar para lutar contra o racismo. E sei como os jogadores negros do Brasil sofrem com isso, mas a gente, eu digo, clubes brasileiros, CBF, precisa brigar com a Conmebol para termos ações duras contra o racismo, coisa que a gente não viu até agora. Não, tivemos uma multa de $50 mil, portões fechados, obrigatoriedade de fazer uma postagem em rede social, de nada serviu. Mas quando acontece esse tipo de situação, é importante também a gente ver como todo mundo que está envolvido no mundo esportivo é afetado pelo caso de racismo. Boa. Na minha modesta opinião, o Palmeiras já sai daqui para frente prejudicado nesse caso, porque vai enfrentar o Cerro Porteño na Libertadores, e aí, se quiser utilizar o Luigi, que é um jogador que atua também no profissional, não vai poder por causa do racismo?